Bom, pessoal, boa tarde. Como eu tinha combinado com vocês, eu vou gravar o vídeo a respeito das duas aulas dos nossos primeiros conteúdos, Psicologia e Ensino e Teorias Behavioristas Antigas. A parte relacionada ao cognitivismo, o pessoal já viu, até mesmo os alunos novatos que foram pela primeira vez à aula. E eu estou organizando esses dois conteúdos, que foram os nossos dois primeiros conteúdos da nossa N1. Então, nós temos 3 até agora. Eu estou organizando desses dois primeiros. Tanto para o final de semana, para a turma de pedagogia do final de semana, quanto para o semanal. Tá chovendo agora, eu não sei se vai dar interferência no áudio, mas mesmo assim, vamos tentar então. Bom, eu estou gravando o vídeo pela segunda vez, porque da primeira vez eu gravei um vídeo, tinha dado uns 50 minutos, eu não sei o que aconteceu, que o vídeo sumiu aqui no meu computador. Mas vamos lá então pela segunda vez. Psicologia e Ensino, então, foi o nosso primeiro conteúdo. Primeiramente, a gente precisa saber por que existe essa disciplina de teorias da aprendizagem. Porque para a gente estudar a aprendizagem, eu sempre vou precisar partir de um ponto de vista de algum teórico. Então, todos os teóricos têm suas contribuições para fornecer, para dar no âmbito da ciência, no campo da ciência. Então, nenhuma teoria ela é perfeita, né? A gente pode dizer assim, porque a teoria ela tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, e eu jamais, em hipótese alguma, posso afirmar que uma teoria seja mais que uma teoria é melhor que a outra. Eu não posso colocar dessa forma. Por quê? Eu vou ter indivíduos que vão se identificar mais com determinadas teorias e outros que vão se identificar mais com outras. Mas todas as teorias que a gente for aprender durante o curso nosso de pedagogia, durante a disciplina, isso em qualquer ciência, toda teoria tem sua aplicação, tem sua validade, tá? Então eu não posso, em momento algum, priorizar alguma teoria. Eu tenho apenas uma teoria que funciona melhor para o estudo de um dado estudo e outra que talvez funcionaria melhor para outro fenômeno, quando eu for estudar outro fenômeno. A teoria, ela é uma espécie de lente. É como se eu colocasse lentes diferentes para tentar estudar o mesmo fenômeno. Então, o cognitivismo vai ver de uma forma, o behaviorismo vai ver de outra forma, a fenomenologia vai ver de outra forma. Então, cada teoria tem a sua contribuição, cada teoria vai ver de uma forma diferente, segundo o seu modo. Mas todas são válidas e todas são aplicáveis, tá certo? Bom, psicologia, né? Então, Lívia, por que eu preciso estudar psicologia no curso de pedagogia? Isso vai me contribuir, isso vai me acrescentar em quê? Primeiramente, toda ciência tem seu objeto de estudo. A pedagogia tem o seu objeto de estudo, a psicologia, a medicina, a biologia, a sociologia e por aí vai. A psicologia, ela estuda comportamento humano, tá? Então, dentre as mais variadas abordagens que a gente tem dentro da psicologia, uma delas, que é a psicologia behaviorista, a análise do comportamento, né, estudada através da análise do comportamento, ela estuda o comportamento humano. E como que se dá esse comportamento humano, o que controla esse comportamento antes e o que controla esse comportamento depois da sua emissão. Então, a estimulação e a consequência do comportamento. A psicologia, então, vai estudar vai estudar comportamento humano. E aprender, estudar qualquer comportamento, né? Qualquer um desses dois são comportamentos humanos. Então, são pontos que cabem à psicologia também dar a sua contribuição, também estudar e também completar aí o estudo em relação à pedagogia. A psicologia, ela contribui para a pedagogia, além do estudo do comportamento humano, em vários outros aspectos. Desenvolvimento cognitivo, mecanismos de aprendizagem, transtornos. Vocês vão ver mais relacionado ao transtorno lá no 7º período, no disciplina de psicopedagogia. Processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é nosso conteúdo do semestre que vem. Tá? Vocês têm uma disciplina voltada para o desenvolvimento humano em si, mas a psicologia, ela contribui de forma satisfatória para todos esses pontos. Então, ela vai contribuir para a pedagogia, vai oferecer sua contribuição no intuito de enriquecer, no intuito de colaborar, tá? Não no sentido de concorrer, jamais, mas sim no sentido de acrescentar.
Então, são campos da pedagogia que a psicologia também estuda e que a psicologia tem muito a contribuir. Bom, do ponto de vista cognitivo, então, né, quando eu colocar para vocês, né, cognitivismo ou cognitivo, entendam como aprendizagem, processos de aprendizagem. Então, você tem uma ideia da diferença, né, de teoria e de aplicação de teoria? Uma pergunta: a criança desenvolve e depois ela aprende, ou a criança aprende e depois desenvolve? Então, se eu entendo que a criança primeiro, ela desenvolve, ela passa pelas etapas dela de desenvolvimento para depois ela aprender, eu estou trabalhando com uma teoria piagetiana. Agora, se eu entendo que a criança primeiro ela aprende, a partir da aprendizagem dela, ela se desenvolve, aí eu estou trabalhando com a perspectiva do Vygotsky, né, que é perspectivas que a gente coloca como sócio-histórica. Então, como você pode ver aqui, né, na pergunta, vocês podem ver aqui no enunciado, entra naquilo que eu coloquei. Nenhuma teoria é melhor, né, que a outra. Eu tenho, sim, momentos em que eu posso... fenômenos, né, ou momentos onde eu possa entender que o indivíduo desenvolve e por isso ele aprende. Isso vai funcionar, tá? E eu posso ter também estudo, posso ver o mesmo fenômeno de outra forma, considerando que primeiro o indivíduo aprende para depois se desenvolver. Então, todas as duas explicações, as duas teorias estão corretas, dependendo do ponto de vista. Bom, numa abordagem sociocognitiva, a criança aprende porque é instruída. Então, nessa abordagem sociocognitiva, o que é sócio? Né? A influência do meio em que o indivíduo vive. Cognitivo é relacionado à aprendizagem. Então, meio influenciando os processos de aprendizagem. A criança, o indivíduo em si, ele aprende porque ele foi instruído. Então, de um ponto de vista sociocognitivo, a gente considera também o processo de instrução como componente do processo de ensino-aprendizagem. Então, o indivíduo precisa também ser instruído para que ele possa aprender, tá? Segundo esse ponto de vista, segundo essa lente, segundo essa teoria aqui. Bom, em se tratando de cognitivismo, da psicologia cognitiva, ela vai trabalhar também com os mecanismos de aprendizagem, que eu tinha dito para vocês lá atrás. Então, esses mecanismos estão relacionados à maneira como o aluno trata a informação que é passada para ele. Então, alguns pontos a gente precisa considerar para a gente trabalhar, para a gente entender os mecanismos de aprendizagem. Então, primeiro, o sistema cognitivo, ou seja, o sistema responsável pelo processo de aprendizagem, ele pode interferir nas aprendizagens escolares. Então, se a minha forma de aprender, o meu sistema de aprendizagem pode influenciar nas aprendizagens escolares, eu vou precisar que o professor adapte uma metodologia, estabeleça uma forma de trabalhar para que isso possa alcançar o maior número possível de alunos. O ideal é que todos aprendam, mas que eu consiga pelo menos alcançar uma grande maioria, porque cada pessoa vai aprender de uma forma, cada um vai chegar de um jeito, né? Então eu preciso conseguir fazer com que todos cheguem ao ponto final, que é a aprendizagem, a construção, a aquisição desse conhecimento. Bom, para o desenvolvimento do sistema cognitivo, é importante que haja desenvolvimento cognitivo e conhecimentos prévios. Uma criança que chega para a gente, na nossa salinha de escola, então, 5 anos, 6 aninhos, ela não chega sem nenhum tipo de conhecimento, ela traz conhecimento fora da escola. Então, conhecimentos que ela adquiriu com a família, com os amigos, na igreja, no bairro onde ela vive, por aí vai. Então, a criança traz conteúdos, sim, tá? Ela traz conteúdos que ela já aprendeu, e esses conteúdos vão somar aos conteúdos escolares e vão ser fundamentais também no processo de aprendizagem do indivíduo. O desempenho dos alunos vai variar conforme as diferenças cognitivas. Então, como eu disse para vocês, cada pessoa vai aprender de uma forma, cada indivíduo vai entender de um jeito, né? Cada um tem sua forma de aprender. Vários fatores podem influenciar no processo de aprendizagem. Aí, em sala de aula mesmo, vamos colocar um exemplo. Eu tenho indivíduos que acabaram de sair do 3º ano e entraram no ensino superior. Já tem pessoas que têm aí 10, 15 anos que não têm contato com a sala de aula. Isso pode influenciar no processo de aprendizagem? Pode. Agora, quer dizer que essas pessoas que ficaram um tempo maior afastadas da sala de aula não vão aprender? Não, elas vão aprender sim, tá? Só que são pontos que vão influenciar
né, de uma determinada forma. Eu não posso garantir que uma pessoa que saiu do terceiro ano e já entrou no ensino superior vai aprender mais rápido. Talvez tenha uma chance maior de fazer isso, mas não é determinante, tá? Eu não posso afirmar dessa forma. Mas o que a gente pode colocar é que, com certeza, de acordo com a psicologia cognitiva, o desempenho do aluno, ele é influenciado pela questão de quantidade de conhecimento, a estratégia de ensino, a forma que essa pessoa foi exposta aos conteúdos, o tempo que ela foi exposta, e por aí vai, tá? Bom, por fim, aqui o nosso quarto item. As causas dos fracassos escolares são atribuídas aos déficits de ordem cognitiva. Então, que déficit de ordem cognitiva? Processos, por exemplo, de aquisição, memorização, transformação e produção de conhecimento. Então, o indivíduo pode não aprender também, além da influência do meio em que ele vive, né, por uma dificuldade de adquirir conhecimento, uma dificuldade de memorização, de elaboração, de transformação desse conteúdo e também uma dificuldade na hora de produzir o conhecimento. Então, são fatores de caráter cognitivo que pode influenciar diretamente o comportamento do aluno de não aprender, o comportamento do aluno de fracassar em sala de aula. A respeito da psicologia como ciência em curso. Por que eu coloquei esse item? Não só a psicologia, mas toda e qualquer ciência, ela está em curso. As ciências ainda não têm resposta para todos os fenômenos que nos cercam. Então, a medicina não tem resposta para tudo ainda, a psicologia também não, a pedagogia, a sociologia, e por aí vai. Já andamos muito, mas sempre vamos precisar continuar aí nessa luta de produção científica, né? E por isso a preocupação dos institutos de ensino superior com semana de produção científica e por aí vai, para estimular mesmo o aluno a produzir conhecimento científico. Então, eu preciso que esse aluno produza, que esse conhecimento contribua para a ciência como um todo, né? Então, se você organiza aí uma pesquisa que talvez você possa até pensar, né? Nossa, mas é algo que não vai ter nenhuma contribuição. Tem sim, tá? Você contribui para a sua área de estudo e para a grande área, no caso, né? Para a pequena área de pedagogia, para a pequena área de psicologia e para a grande área de humanas, né? De estudo das ciências humanas. Então, a gente pode contribuir, sim, mediante uma produção científica. E toda e qualquer ciência, ela só se modifica mediante a pesquisa. Então, a única forma que a gente tem da ciência evoluir, da psicologia evoluir, da pedagogia evoluir, é via pesquisa. Não tem outra forma, tá? Porque o conhecimento científico, ele é válido. Então, ele é mais confiável, ele é mais certo. A psicologia, então, ela contribui também a respeito da descrição, explicação, predição e controle de comportamento. Então, se eu consigo descrever um comportamento, né, o que a pessoa faz, o porquê ela faz e o para que ela faz, ou seja, o antecedente, o consequente do comportamento, além de descrever, eu consigo explicar os motivos pelos quais ela faz, consigo predizer um comportamento. O que é predizer? Supor, imaginar, né, ou até mesmo verbalizar a chance que esse comportamento tem de ser emitido novamente. Então, alguém que estuda e, consequentemente, sai bem numa prova, provavelmente, em condições futuras, ele vai ter uma chance grande de voltar a estudar. Por quê? Porque ele já estudou, viu que funcionou e que ele saiu bem na prova. Então, se eu consigo descrever e explicar um comportamento, eu consigo também predizer, imaginar, supor quando ele vai ser emitido, de que forma ele vai ser emitido, em quais condições ele será emitido. E também, consequente a isso, eu tenho controle de comportamento. Porque se eu conheço, se eu descrevo, explico, consigo predizer, eu consigo também controlar os comportamentos. Como assim, Lívia, controlar os comportamentos? Por exemplo, semana de prova é uma espécie de controle. Na semana de prova, provavelmente a gente aumenta muito a probabilidade de você estudar, né? Então, é uma semana, é um evento ambiental, um evento fora, né, que está controlando o seu comportamento de estudar. Quando dá aí, na terça-feira que a gente tem aula pessoal de semanal e sábado que a gente tem aula pessoal do final de semana, provavelmente o comportamento seu de ir à aula, da professora Lívia, aumenta muito de frequência. Né? Por quê? É uma forma de controle. Deu o horário, dia da semana, então a gente tem que ir à aula. A questão de trabalhar como a gente faz lá na sala, né? Atribuindo pontuação
para a presença e para a participação. A gente controla muito o comportamento do indivíduo em participar e em ir à aula, tá? Quando eu trabalho. Então, se eu consigo descrever, explicar, predizer, controlar comportamentos, eu consigo contribuir muito em se tratando de todo e qualquer comportamento do indivíduo. E aprender, ensinar é comportamento. Então, essa contribuição ela pode se estender também para pedagogia, tá? Bom, a gente tem aqui, deixa eu só conferir se está gravando direitinho. Tá gravando certo aqui, porque eu tô morrendo de medo. Da outra vez eu achei que estava gravando e não estava gravando. Bom, vamos lá então. O nosso segundo conteúdo que foi passado, que foi colocado, foi aqui a respeito das teorias behavioristas, tá? Então, a gente vai observar aqui esses autores. Além deles, a gente tem também o Skinner contribuindo para o desenvolvimento das teorias behavioristas. Então, vamos lá. Behaviorismo, ele é um termo em inglês que deriva de behavior. Behavior quer dizer comportamento, tá? Então, o estudo do comportamento. Então, behaviorismo, comportamentalismo ou comportamentismo são todos os mesmos termos, que têm como objeto de estudo o comportamento humano. Então, é uma abordagem dentro da psicologia, tá? A gente tem a psicologia, assim como a gente tem dentro da psicologia a psicanálise, a Gestalt, a gente tem o behaviorismo também. Então, o behaviorismo é uma abordagem dentro da psicologia que tem como objeto de estudo o comportamento humano. Tá? E além do comportamento humano, ou seja, quando eu digo estudar o comportamento humano, os antecedentes e os consequentes do comportamento humano. E o comportamento humano, que é objeto de estudo, ele é estudado através da ciência natural. Ou seja, ele deve ser estudado baseado nos princípios de toda e qualquer ciência, com práticas ali mais objetivas, mais verdadeiras, mais confiáveis. Tá? Então, com algo mais concreto mesmo. E a ciência natural que estuda o comportamento humano é denominada análise do comportamento. Então, o behaviorismo, ele é uma teoria, né, a teoria behaviorista, que estuda o comportamento humano através de uma ciência que se chama análise do comportamento. Tudo isso na psicologia. O behaviorismo, ele teve alguns precursores, o Bretschel e o Pavlov. Tá? Coloquei aqui a foto dos dois para vocês terem uma noção aí, né, de quem são. Estão aqui devidamente apresentados. Bom, o Pavlov, esse daqui, ó. Volta aqui. O Pavlov, ele trabalhou com cães. Tanto o Bretschel quanto o Pavlov eram filósofos e médicos, tá? Mas o Pavlov, ele trabalhou com estudo realizado em cães. Então, o que ele fez? Se vocês observarem esse recipiente aqui, ó, esse recipiente foi um recipiente instalado, né, via cirurgia, né, via métodos cirúrgicos, no cão, para medir a quantidade de saliva que o cão produzia quando o alimento era colocado na boca do cão. Então, o que o Pavlov fez? Ele apresentava o alimento aqui para o cão, colocava o alimento na boca do cão e media a quantidade de saliva que caía aqui nesse recipiente. Com o passar do tempo, o Pavlov, né, porque a salivação ela é entendida como reflexo incondicionado, ou seja, você nasce sabendo salivar, por isso que é incondicionado. Tá? O Pavlov trabalhou no estudo do comportamento humano com o conceito de reflexo condicionado. O que é um reflexo condicionado? Um reflexo que é ensinado. Então, você sabe salivar, nós sabemos salivar, isso é incondicionado, mas em quais condições salivar, aí já é condicionado. Eu ensino a pessoa, o organismo, no caso, em quais condições ele deve salivar. Então, o que o Pavlov fez? Além de apresentar esse alimento, o Pavlov, juntamente com o alimento, ele apresentou um som de uma campainha. Então, era emparelhado, vinha junto o som da campainha com o alimento na boca do cão. E aí, o alimento que era disponibilizado para o cão, né, fazia com que ele salivasse, porque isso daí é incondicionado, todo mundo saliva com o alimento na boca. Mas a sineta até então, o sino que era apresentado, o sonzinho, não tinha efeito nenhum. Só que como era apresentado com o alimento, o sino passou a produzir salivação no cão, o que é um reflexo condicionado, que foi ensinado. Então, o som passou a ter propriedades do alimento. Então, por fim, apenas o som, né, o sonzinho ali sendo apresentado, o barulhinho, fazia com que o cão salivasse. Nem precisava
do alimento. Esse exemplo foi aquele que eu fiz com vocês em sala de aula a respeito do tamarindo, onde eu contei, né, a respeito de você comer um tamarindo com sal, né, um tamarindo um pouco azedo com sal. Muita gente salivou. Né, por quê? Tamarindo é um alimento, provoca ali uma salivação. Mas o fato de eu contar, né, de eu colocar isso, se você nunca tivesse experimentado tamarindo, não teria efeito nenhum. Mas você aprendeu que o tamarindo produz essa salivação. Então, quando eu contei, é um exemplo aí de reflexo condicionado, tá? E o Watson, o Pavlov, desculpa, ele inspirou a publicação do Watson, que é um autor que a gente vai ver mais adiante, sobre um artigo, Psicologia como Behaviorismo AV, tá? E o Pavlov também, ele teve sua grande contribuição na psicologia a respeito de reflexos condicionados ou incondicionados. Um bom exemplo desse daqui, né, que eu costumo dizer para o pessoal, é da chinela havaiana. Sentir dor, né, o fato de sentir dor é incondicionado. Você nasce sabendo sentir dor. Então, se eu bater ou beliscar alguma criança, ela vai sentir dor, porque ela nasce sabendo sentir dor. Né? Aliás, ela nasce, o aparelho dela biológico, né, nasce propenso a sentir dor. Quando você foi apresentado a primeira vez para uma vara, para um cinto, para uma chinela havaiana, sei lá do que você tem apanhado, né? Provavelmente, a primeira vez que você viu aquilo não te produziu resultado nenhum. Mas quando você apanhou, aquilo ali foi emparelhado com sentir dor. Então, futuramente, né, mais adiante, da sua mãe só te mostrar um chinelo, do seu pai te mostrar só um cinto, uma vara, ou te ameaçar, provavelmente você já chorava, você já sentia dor. Por quê? Isso foi condicionado, isso foi ensinado a você que aquele evento, aquele estímulo, né, a chinela, cinto, vara, produzia dor. E tinha gente que até sentia dor só de ver a chinela ou a vara. Tá? Então, é o mesmo princípio usado aqui com o cão. Então, não temos tantas diferenças dos demais animais a nível de teoria de estudo de comportamento. O behaviorismo clássico, então. Temos aí o behaviorismo watsoniano, a psicologia do estímulo-resposta, da contração muscular, ou o behaviorismo metodológico. Então, são todas as nomenclaturas relacionadas a behaviorismo clássico. Tá? São a mesma coisa. Então, é o mesmo são nomes diferentes para a mesma teoria, para a mesma forma de pensar. O behaviorismo clássico, então, metodológico, trabalhava com a ideia de que todo comportamento emitido pelo indivíduo vem de uma estimulação prévia. Então, o comportamento poderia ser moldado ou controlado. Tá? Como assim, Lívia? Eu preciso de uma estimulação anterior para fazer o indivíduo produzir qualquer tipo de resposta. Então, para eu ter uma contração na pupila, eu preciso de uma luz nessa pupila. Para eu produzir a salivação, eu preciso de um alimento na boca. Então, o alimento produz salivação. Eu exposto a uma situação de 15 graus Celsius, eu vou começar provavelmente a sentir frio. Então, o behaviorismo clássico, o behaviorismo metodológico, contribuiu muito no estudo dos reflexos. Tá? Então, estímulo-resposta, é a psicologia do estímulo-resposta. Eu estimulo e eu tenho uma resposta. Estimulo e eu tenho a produção de uma resposta, de um comportamento. Tá? O behaviorismo metodológico, ele buscou não estudar processos mentais, mas ele nunca os negou. Quero deixar isso bem claro, porque foi uma confusão que foi feita em sala de aula a respeito da questão da existência ou não desses processos. O indivíduo, ele pode sim sentir desejo, ele pode sim sentir fome, ele pode sim sentir amor, só que ninguém vê a fome, o desejo ou o amor de ninguém. A gente observa comportamentos. E essa era a crítica que o Watson colocava. Tá? Não era que isso não existia. Existia sim, mas a crítica era na forma que isso era estudado. Como é que eu vou estudar amor? Só via comportamento. Como é que eu vou estudar ciúme? Via os comportamentos de ciúme do indivíduo. E geralmente não era assim que era feito. Né? Então, o pessoal queria estudar ciúme. Só que eu só consigo acessar o ciúme de alguém via comportamento. Se uma pessoa não se comporta de forma ciumenta, eu não posso dizer que ela é ciumenta. Né? E mesmo assim eu corro risco de enganar ainda, porque a pessoa pode fazer algo, né? Ela pode mentir, e eu supor que ela esteja sentindo ciúme, quando na verdade ela não está sentindo, quando na verdade ela está fingindo. Então, essa teoria, o behaviorismo clássico, né? Essa forma de ver essa nova lente, ela não desconsiderava esses processos. Ela apenas criticava a forma que isso era estudado. Por
quê? Deveria ser estudado de forma objetiva, de forma concreta, de forma clara, de modo que todos que vissem aquele fenômeno não conseguissem colocar em dúvida a validade, a verdade, a credibilidade do que estava sendo apresentado. O Gutcher tinha uma teoria, então, que é outro autor, semelhante à de Watson. Porém, ele afirmava que se algo foi feito em determinada condição, provavelmente vai ser feito novamente em condições semelhantes. Então, como é que funciona isso? Se, né, em algum momento, uma estimulação ela foi realizada e produziu um tipo de resposta, em situação semelhante futuramente, se essa estimulação acontece, a chance é grande de que essa resposta volte a acontecer. Então, se há alguns dias eu coloquei um alimento na boca e produziu salivação, provavelmente hoje, se eu colocar um alimento na boca, novamente vai ter uma chance alta de produzir salivação. Tá? Se você grita comigo e eu me assusto, provavelmente em situações futuras você pode gritar comigo também e eu me assustar. Então, o Gutcher colocava nesse sentido. O Thorndike, ele trabalhou com a ideia de que se uma consequência vem depois de um comportamento, esse comportamento, essa resposta, comportamento, entenda a resposta como comportamento e comportamento como resposta. Tá? Estou denominando da mesma forma. Eu não, aliás, os autores. Essa resposta, então, esse comportamento é fortalecido. Ou seja, quando uma conexão é seguida por uma consequência satisfatória, ela é fortalecida. Então, se eu estou privada de água há algum tempo, né, e aí eu peço água para uma pessoa e recebo água como consequência, né, ou seja, uma consequência satisfatória, eu recebi essa água, em situação futura, provavelmente, onde eu esteja privada de água, eu vá pedir água e provavelmente eu vou receber. Né? Ou seja, baseado nas minhas experiências passadas de sucesso, eu posso emitir o mesmo comportamento em situações diferentes, porque eu aprendi que aquilo ali traz para mim, né, me é apresentado uma consequência satisfatória. E essa relação acaba sendo fortalecida. Né? Imagina, por exemplo, em sala de aula, né? Quando dá ali pelas 9h40, você geralmente pede para eu liberar você mais cedo e eu libero mais cedo. Né? Quando você, por algum motivo, por alguma necessidade, precisar ir embora mais cedo, futuramente você vai ou não vai pedir para mim te liberar 9h40, né? Ou no caso dos meninos do final de semana, liberar aí 15:06? Provavelmente vai, porque em um dado momento aquilo funcionou, teve uma consequência satisfatória. Comportamento de birra também se enquadra bem aqui. A criança emite um comportamento de birra e tem uma consequência satisfatória. É dado para ela comida, brinquedo, alguma coisa que ela estava visando, né? Então, eu acabo fortalecendo esse tipo de comportamento, esse tipo de consequência, esse tipo de relação. É o que o Thorndike colocou sobre a lei do efeito. Tá? Mais adiante eu vou explicar para vocês melhor essa questão de reforço positivo ou negativo. Ele exerceu grande influência na pedagogia norte-americana. A aprendizagem, então, se dá pela lei do efeito. Porém, focava também na conexão de estímulo-resposta. Então, o indivíduo ele aprende também baseado nas consequências dos seus comportamentos, tá? Então, eu tenho que trabalhar com a estimulação? Tenho. Tenho que considerar a resposta, o comportamento do indivíduo? Tenho. Mas também vai vir aqui depois uma consequência. Essa consequência que ele se referia como lei do efeito, que vai manter esse comportamento ou não, em condições futuras. Colocou também a respeito da lei do exercício. O que é a lei do exercício? A prática refina o comportamento. O fato de não praticar faz com que você provavelmente esqueça ou enfraqueça esses processos de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa matéria do primeiro período. Se você entra em contato com ela várias vezes, pratica essa disciplina, né? Pratica, por exemplo, comportamento de estudar, provavelmente você vai ter, né, fortalecido esse comportamento de praticar, de estudar, né? E também vai aprender. Agora, você passa para o segundo, para o terceiro período e perde o contato com a teoria, né, do primeiro período, não estuda mais, aí você tem uma chance grande de esquecer ou de enfraquecer isso que você aprendeu. Então, quanto mais você exercita em condições favoráveis, tá? A chance maior é que você sempre fortaleça essa prática. Lei da prontidão. O que é a lei da prontidão? Se existe ocasião para que eu emita um comportamento e eu emita esse comportamento, para mim é satisfatório. Por outro lado, se
tem essa ocasião, mas por um motivo eu não consigo emitir esse comportamento, eu posso ter uma irritação, aliás, uma irritabilidade, desculpa, ou uma frustração. Como assim, Nívia? Imagine que você tenha emitido todos os comportamentos necessários para tirar uma nota boa na prova. Se você tira, né, se você recebe uma nota boa na prova, satisfação, é uma emissão satisfatória, né, que você teve de um comportamento. E tem ali também as consequências satisfatórias nessa relação. Mas imagina que por algum motivo você estudou, se empenhou, né, para sair bem numa prova, e aí por algum motivo você perdeu o ônibus, ou aconteceu alguma coisa que você não saiu bem, né, não teve como fazer a prova, ou não saiu bem nessa prova. Aí você pode ter uma irritabilidade ou uma frustração. Hull, que é um outro autor também que a gente está estudando, ele colocava que a estimulação, ele já entendia a análise um pouco diferente. Existe uma estimulação ambiental prévia que afeta o organismo e que vai produzir uma resposta, que vai produzir um comportamento. O Hull colocava também, estudou a respeito das variáveis intervenientes que afetam o comportamento do sujeito. E essas variáveis também, ele colocou como as variáveis independentes, ele também estudou variável independente e dependente. O que são essas variáveis? Variáveis intervenientes, no estudo da ciência, quando a gente está estudando comportamento humano, são variáveis que a gente não tem controle sobre elas. Então, imagina, a gente está assistindo aula e a energia acaba. Energia não está no meu controle, né? Não está sob meu controle. Então, são algumas variáveis que eu tenho, aí que a gente tem que lidar com elas, que são variáveis intervenientes. Variáveis que não estão ao nosso controle e que afetam o comportamento do indivíduo. Tanto é que quando a energia acaba, né, vocês vão embora e acaba a aula. É uma coisa que eu não tenho controle. Agora, por outro lado, a gente tem também as variáveis independentes e as dependentes. Os nossos comportamentos são variáveis dependentes. Por quê? Porque os nossos comportamentos dependem de estimulação, tá? Então, ele depende de uma variável independente. Eu consigo controlar esses estímulos, tá? E através desses estímulos, eu consigo controlar o comportamento do indivíduo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu consigo controlar, né? Por exemplo, horário de aula, conteúdo, ponto, né? Pontuação pela presença, tudo isso está ao meu alcance. Isso são as variáveis independentes. A estimulação que eu ofereço para que o seu comportamento, para que sua resposta de vir à aula e permanecer à aula seja emitida, seja realizada. Então, eu uso dessas variáveis independentes, horário de aula, chamada, pontuação, conteúdo que é passado, para controlar o seu comportamento, que é uma variável dependente de permanecer em sala de aula. Ou seja, o seu comportamento de vir à aula e permanecer em sala de aula depende de todas essas variáveis que estão, no caso de sala de aula, sobre o meu controle. Agora, o meu comportamento, se a gente mudar a unidade de análise, né, o meu comportamento enquanto professora, ele também é uma variável dependente. Ele depende da estimulação, né? E quem que me fornece a estimulação em sala de aula? Vocês, os alunos. Então, nesse caso, vocês têm controle na minha variável independente. Imagina que, por exemplo, todo mundo levanta e vai embora, não assiste a minha aula, né? Eu não vou mais emitir o comportamento, a resposta, né, de ficar ali na frente falando, se eu não tenho quem me ouça, né? Então, a gente tem as variáveis independentes, que são as variáveis que a gente controla, a estimulação, que a gente controla diretamente, e as variáveis dependentes, que são as que dependem diretamente dessas estimulações. Bom, o Skinner, ele propôs o behaviorismo radical. Então, o que é o behaviorismo radical? De acordo com Skinner, o comportamento deveria ser resolvido e estudado na base de evidências claras, tá? Refutáveis, e não de abstratas especulações. Então, para o Skinner chega a dizer que a mente não foi uma descoberta, foi uma invenção humana. Tá? Por que ele foi uma invenção humana? Porque até hoje ninguém conseguiu estudar a mente. A gente estuda o comportamento do indivíduo. A mente, ninguém conseguiu estudar. Porque ninguém conseguiu até hoje, né? Falar cadê a mente, do que ela é feita, aonde que ela se localiza. A Lívia se localiza no cérebro. Ótimo, vamos abrir o cérebro e vamos ver cadê a mente. Então, não está ali, né? Se localiza no inconsciente. Então, cadê o inconsciente? A Lívia, a gente vê a manifestação do inconsciente. A gente vê comportamento, tá?
ainda que seja um indivíduo ali, né, das mais variadas formas, mas a gente tem acesso via comportamento do indivíduo. Então, Skinner defendia que todo fenômeno que fosse estudado em psicologia, ele deveria ser estudado com base em evidências irrefutáveis, de forma objetiva, de forma clara, né, de forma concreta, e não baseada em especulações abstratas, entidades aí que ficariam mais complicadas e que seriam assim mais fáceis de serem criticadas e contra-argumentadas. O behaviorismo radical foi concebido em experimentos realizados, então, sobre o rigor da produção do conhecimento científico. Então, isso, pessoal, que eu estou colocando para vocês, quero deixar bem claro, não são ideias minhas, apesar de eu concordar. São ideias, tá, do autor, do Skinner, uma teoria que é válida, vale até hoje, produz conhecimento até hoje, e é algo cientificamente comprovado, tá? Então, só para deixar isso bem claro, não são ideias minhas, tá? São ideias do autor, algo que é válido, que tem uma credibilidade na comunidade científica, tá? Que é provado, é retestado até hoje, né? Tem pessoas que trabalham com a teoria e dá resultado. Bom, então o Skinner trabalhou também com o conceito de estimulação, a resposta, né, comportamento, e a consequência. Então, uma dada estimulação produz um comportamento, né, uma resposta, e essa resposta ela vai ser seguida de uma consequência. Bom, para o Skinner também, o indivíduo, a luta dele principal não era com outro indivíduo, era com o meio. Lembra lá atrás que eu falei das ciências naturais? Olha aqui o Darwin, ó. O Darwin, ele estudou também, o método que ele usou para utilizar também entra nas ciências naturais. Por quê? O Skinner, tanto o Skinner quanto o Darwin, eles colocavam que o meio influencia diretamente o comportamento do indivíduo, exerce um controle sobre o indivíduo. No caso do Skinner, sobre o comportamento do indivíduo, né? E eu desconheço algum autor em psicologia ou em pedagogia que exclui a importância do meio no estudo de processo de ensino-aprendizagem ou de comportamento humano, tá? Então, não é desconsiderado. O indivíduo, ele é sim possível, né, passível de ser influenciado, de influência do meio em que ele vive. Bom, a teoria do reforço, então, como é que funciona? As consequências dos nossos comportamentos, e aí, pessoal, quando eu falo em consequência agora, tá, eu estou falando desse Czinho aqui, tá? A estimulação, a resposta e a consequência. Então, estou falando dessa consequência aqui. As consequências dos comportamentos, então, podem ser divididas em reforço positivo, negativo, punição positiva e negativa. E a gente tem um último aqui, que é a extinção, que ela é apenas a não apresentação de uma consequência. Então, vamos lá, a respeito de um por um. Bom, quando eu estou ensinando todo e qualquer comportamento para o indivíduo, é ideal que o reforço seja apresentado mais próximo da emissão do comportamento. Isso no início da aprendizagem. Agora, nós adultos, a gente consegue, sim, trabalhar com atraso de reforço. Né? Como assim? Eu consigo trabalhar hoje para receber daqui 30 dias. Né? É um reforço que vai chegar atrasado para mim com 30 dias, mas eu consigo esperar. Agora, uma criança, geralmente, né, quando ela faz uma pergunta em sala, ou quando ela faz uma tarefa satisfatória, acerta uma questão, eu não vou demorar 30 dias para dar os parabéns para ela, para incentivar. Então, o ideal é que o reforço venha o mais próximo possível da resposta do comportamento do indivíduo. Então, vamos lá. Reforço positivo e reforço negativo. Antes de eu colocar para vocês a respeito de reforço, de positivo ou negativo, quero deixar algo claro. Em psicologia, positivo e negativo está relacionado com acrescentar ou retirar algo, tá? Então, não entendam positivo como bom e não entendam negativo como mal. Entenda apenas como acrescentar, acréscimo ou retirada, tá? Então, o papel do reforço, tá? De todo e qualquer reforço, é manter ou aumentar a emissão de uma dada resposta, tá? Com uma dada consequência também. Agora, no caso do positivo, é devido ao acréscimo de algo reforçador, tá? De algo satisfatório, de algo bom, entre aspas, como consequência para o indivíduo. Então, vamos lá. Imagina uma situação onde o indivíduo esteja privado de água. Então, aqui, privação de água. Está até errado aqui, privação. Privação de água.
numa situação onde o indivíduo está privado de água, ele pode emitir o comportamento de pedir água, né? A resposta de pedir água. E como consequência, ele pode ter água disponível. Em situações futuras, esse indivíduo, né, numa situação futura onde ele esteja privado de água novamente, ele vai manter ou aumentar a chance de emitir esse comportamento de pedir água futuramente. Porque ele já fez isso em um dado momento, teve como consequência algo reforçador, e o papel, a função do reforço é manter ou aumentar a emissão de uma dada resposta. Então, em condições futuras, provavelmente ele vai fazer isso novamente. Tá? Então, é reforçador por isso, e é reforço positivo por quê? Porque foi acrescentado, disponibilizado algo reforçador para o indivíduo. No caso, água. Tá? Nessa situação aqui. Bom, no caso do reforço negativo, então, como eu disse, é reforço, então mantém ou aumenta a emissão de uma resposta, tá, seguida de uma dada consequência. Então, no caso de ser negativo, lembra que eu falei acréscimo ou retirada? Então, é pela retirada de algo aversivo, de algo ruim. Tá? Como assim, Lívia? Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu estou exposto a uma temperatura de 15 graus, frio demais, ainda mais para os goianos. E aí eu tenho como resposta ali, eu tenho disponibilizado um casaco para mim. Eu visto esse casaco, tá? E como consequência, eu tenho a consequência de evitar o frio, né? Vou me manter aquecido, vou evitar o frio. Futuramente, eu tenho uma chance, né, novamente, se eu for exposto a uma condição de frio, em outras situações, e tiver ali um casaco disponível, a chance que eu tenho de vestir esse casaco novamente é alta, né? Então, mantém ou aumenta a chance de eu emitir esse comportamento futuramente. Agora, qual consequência que eu tive? Né? Se foi mantido ou aumentada a emissão de uma resposta, é reforço. Agora, por que é negativo? Porque eu trabalhei retirando algo de aversivo do meu ambiente, tá? Que no caso era o frio. Então, o positivo, ele acrescenta algo reforçador. O negativo, ele retira algo aversivo, tá? E todos, nos dois casos, eu tenho uma chance desses comportamentos aqui voltarem a ocorrer. Um outro exemplo a respeito de reforço negativo, imagina que você esteja com espinho no dedo. Você vai lá e retira esse espinho do seu dedo, né? Como consequência, você tem uma sensação ali de alívio, né? Ou espinho retirado, alguma coisa nesse sentido. Futuramente, quando você tiver com espinho no dedo, a chance de você retirar esse espinho é alta, né? Em condições semelhantes. Então, é um reforço negativo. Bom, a gente tem também a punição. Tá? A punição são consequências apresentadas logo após a emissão de um comportamento, e esse comportamento né, ele é indesejável, e também o objetivo é que o comportamento deixe de ser emitido de forma rápida e abrupta. A punição positiva é aquela punição que eu apresento algo aversivo como consequência de um comportamento emitido. Então, veja bem, eu tenho a seguinte situação: leite, iogurte, coalhada na mesa ali disponível. O indivíduo não sabe que ele é alérgico à lactose, tá? E aí ele tem o comportamento de ingerir esses alimentos. Como consequência, ele pode ter uma dor de estômago, queimação, dor de cabeça e vômito. Em condições futuras, a pessoa vai tomar leite, coalhada, iogurte ou derivados novamente? Não. Então, eu tive uma diminuição desse comportamento. Então, eu já estou diminuindo. A punição, ela zera ou ela diminui a emissão do comportamento. Então, ele não vai fazer isso futuramente. Aqui eu já não tenho a probabilidade disso voltar a ocorrer. Provavelmente o indivíduo não vai fazer isso novamente. Então, foi punição. Por que é positivo? Porque acrescentou algo de ruim, algo de aversivo. Então, a dor no estômago, a queimação, a dor de cabeça, o vômito, tudo isso são coisas negativas que foram acrescentadas. Imagina a situação também, né? Na sala de aula, você está com dúvida, faz uma pergunta e o professor te critica, te ridiculariza. Você vai fazer pergunta na aula dele de novo? Provavelmente não. Por quê? Você foi exposto a uma situação de punição. Foi punição? Foi. Né? A positiva? Sim. Por quê? Porque acrescentou algo de aversivo. Nesse caso, a crítica do professor, a exposição ao ridículo e por aí vai. Tá? A gente tem a punição negativa, que é também o mesmo objetivo, né? De diminuir de forma rápida e abrupta a emissão do comportamento do indivíduo. Só que a punição negativa, lembra que eu falei? Positivo eu estou acrescentando, negativo eu estou retirando. No caso da punição negativa, eu vou retirar algo de reforçador como consequência. Então, imagina,
Eu tenho ali uma situação onde o radar está marcando 100 km por hora. O carro, eu tenho o comportamento de passar a 120. Né? Como consequência, eu tenho uma multa a ser paga aqui no valor de R$127. Né? Geralmente que é o valor da multa aí por excesso de velocidade. Então, eu vou perder algo reforçador. O que era bom para mim aqui que eu vou perder? Os R$127. Tá? Então, a punição negativa. Quando eu trabalho com castigo, né, eu tiro uma televisão, um videogame, uma sobremesa de uma criança, né, eu estou trabalhando com a punição. Provavelmente o comportamento dela não vai voltar a ocorrer. Né? E por que ela é positiva? Por que ela é negativa? Desculpa. Porque eu estou retirando algo que era reforçador para o indivíduo. Tá? Então, a gente tem também, por fim, a extinção. Extinção é a não apresentação de nenhum tipo de consequência após a resposta do indivíduo. Então, imagina que eu estou num shopping e essa criança começa a emitir comportamento de birra no shopping. Então, criança que vê o brinquedo no shopping, dá birra por causa do brinquedo, né, começa com esse tipo de comportamento. Tá vendo aqui que não tem nenhuma consequência a ser emitida? Então, por exemplo, eu ignoro, eu viro as costas, saio, enfim, faço qualquer coisa. Tá? Isso é a extinção. A extinção do comportamento, não do indivíduo. Tá? Então, a extinção desses comportamentos. A extinção, ela também tem por objetivo evitar que esse comportamento seja novamente emitido no futuro. Então, se a criança geralmente emitiu esse comportamento de birra e eu realmente não apresentei nenhuma consequência, tá? Porque tem cuidadores aí que a criança chega a um ponto da birra, ela não aguenta, vai lá e entrega o brinquedo, né? Ou então faz qualquer outra coisa. Mas se eu realmente conseguir fazer isso, não apresentar nenhum tipo de consequência, né, o indivíduo, em situações futuras, não vai emitir esse tipo de comportamento. Tem autor que diz até que a extinção, em alguns casos, funciona mais que a punição. Por quê? Porque não produz nenhum tipo de consequência. E os nossos comportamentos são super sensíveis às consequências. Os comportamentos operantes são sensíveis a todas as consequências. Então, se eu faço algo que não produz consequência nenhuma, provavelmente, com a certeza que eu vou deixar de emitir esse comportamento, tá? Então, por isso a extinção é mais aplicada, funciona melhor que a punição. Bom, pessoal, esse então foi o nosso vídeo de revisão. Eu espero ter podido ajudar, tá? Faço votos que vocês estudem, saiam bem na prova, tá? Boa sorte para N1. A gente tem mais um conteúdo a respeito de cognitivismo, mas esse por semanal já foi apresentado, então provavelmente todos tiveram acesso. E a respeito de cognitivismo vai ser apresentado no próximo sábado agora, para a turma do final de semana, tá? Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync? Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point.
The green section of the playhead is called the in point. Click and drag the in point to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the out point. Just click and drag the out point to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the Split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the Cut button. If you make a mistake while editing, click the Undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video. But how do you get content into your video? Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload to Screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting!